Fala galera, e aí, tudo beleza? Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o Power Automate e eu quero te falar por que você deveria aprender essa tecnologia e como ela é utilizada no dia a dia nas várias empresas por aí afora. É muito importante que você entenda que você pode se diferenciar na sua empresa ou mesmo pensar numa transição de carreira se você aprender essa tecnologia em parceria com SharePoint e Power Apps, tá? Mas hoje o assunto aqui é Power Automate. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, já deixa o like porque a gente vai botar a mão na massa aqui, o que a gente vai fazer vai ser bem legal, beleza? Então, bora pro vídeo aqui. Qual que é o cenário, pessoal? O Power Automate ele é muito utilizado para a gente criar automações. Tá? Então eu quero dar exemplos do que seriam essas automações. Vamos supor que aonde você trabalha você sempre recebe um e-mail de nota fiscal eletrônica arroba alguma coisa. E sempre que vem um e-mail desse lugar, você tem que entrar nesse e-mail, pegar os anexos e salvar numa pasta em algum lugar lá no SharePoint ou no OneDrive, alguma coisa do tipo. Com o Power Automate, você consegue automatizar essa rotina. Então você não vai mais precisar acessar aquele e-mail, pegar os anexos, ir lá manualmente e salvar naquele lugar. Você vai criar um fluxo no Power Automate e ele vai fazer isso para você automático, tá? Então sempre que você receber um e-mail desse nota fiscal eletrônica arroba alguma coisa, ele já vai saber que está vindo dessa origem, então pega os anexos e salva para você naquele lugar. Então o Power Automate ajuda você a ganhar muito tempo no seu dia a dia à medida que você vai automatizando essas pequenas tarefas, tá? Vou te dar um outro exemplo. Imagina que você está aqui no seu e-mail, tá? E aí você tem aqui essa opção de bandeirinha, que é marcar como se fosse uma tarefa, né? Sinalizar esse e-mail. Você tem um gatilho no Power Automate que, ao marcar essa bandeirinha aqui, você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, você pode iniciar uma aprovação para um gestor. Você pode também, não sei, talvez esse e-mail tenha anexos. Você pode baixar esses anexos e salvar em algum lugar. Ao clicar aqui, você pode talvez criar uma tarefa para uma determinada pessoa ou para você mesmo. Enfim, existe uma série de coisas que você pode fazer ao marcar essa bandeirinha aqui, você consegue automatizar com Power Automate. Um outro exemplo que eu quero dar que eu acho bem legal, que eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagine que a empresa tem um Twitter, tá? E que vocês querem que toda vez que alguém digite hashtag o nome da sua empresa lá no Twitter, você quer capturar esse Twitter para você saber o que as pessoas andam falando quando elas citam a hashtag com o nome da empresa. Você pode criar um fluxo no Power Automate que vai ficar escutando ali o Twitter e toda vez que alguém colocar essa hashtag, o nome da sua empresa, você vai capturar essa informação. E aí quando você capturar, você pode salvar ela no SharePoint, você pode salvar ela num Excel, enfim, aí você faz o que você quiser com essa informação. Mas não é só isso, tá, pessoal? Eu poderia ficar por horas aqui falando todas as tarefas que você pode automatizar com Power Automate. Mas eu quero falar de uma outra função dele que é bem legal, que é trabalhar em conjunto com o Power Apps. Muitas vezes você cria um aplicativo no Power Apps, se você não sabe o que é o Power Apps, eu vou deixar um vídeo aqui para você. Você clica e assiste o vídeo que é o Power Apps que você vai entender. Mas o Power Apps, ele muitas vezes é difícil você fazer alguma coisa ali e você acaba criando um fluxo no Power Automate. Daí o Power Apps vai, chama esse fluxo no Power Automate e aí o Power Automate faz o que você precisa e devolve o Power Apps falando, olha, já fiz o que você queria, já está tudo certo. Então a gente usa muito o Power Automate em parceria com o Power Apps também. Mesma coisa com o SharePoint. Você faz inúmeras automações no SharePoint de segurança, de aprovação, tudo usando também o Power Automate. Se você não assistiu o vídeo do SharePoint, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você assistir esse vídeo. Mas o Power Automate ele acaba apoiando todas as demais tecnologias ali do Microsoft 365. Então, chega de blá blá blá, agora eu quero mostrar para vocês um exemplo prático onde a gente vai implementar uma aprovação. Para você, se você chegou nesse vídeo direto e não assistiu o vídeo do SharePoint, você primeiro precisa assistir o vídeo do SharePoint, fazer o que a gente fez lá, mão na massa, para depois você continuar a partir daqui, ok? Então, quando a gente fez lá o vídeo do SharePoint, a gente criou essa lista de reembolso, onde a gente tem aqui um solicitante, que é a pessoa que solicita ali o reembolso, correto? E o que a gente vai fazer aqui com o Power Automate?
Quando uma pessoa solicitar, a gente vai pegar quem é o gerente daquela pessoa e vai criar uma aprovação para esse gerente. E só se ele aprovar que a gente vai, então, pagar esse reembolso, tá? Então, para isso, eu vou criar uma coluna nova aqui no SharePoint. Vou clicar aqui, vou criar uma coluna do tipo escolha, que eu vou chamar de status, tá? Eu vou ocultar aqui agora a minha câmera para não correr risco de a gente perder alguma informação. Então, aqui no status eu vou colocar pendente, vou colocar aprovado e vou colocar aqui reprovado, tá? Aí aqui no reprovado eu vou colocar uma cor vermelha. Então, beleza, criei um campo status aqui. Então, quando a pessoa cadastrar um reembolso, ele vai ficar, inclusive eu vou até editar esse campo que eu acabei de criar. Vou editar, porque quando uma solicitação for criada, o valor padrão vai ser pendente, tá? Então, vou salvar aqui. E eu vou pegar todos esses que estão aqui, já vou colocar eles como pendente, só para ficar certinho. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um fluxo no Power Automate, que quando a pessoa cadastrar um novo reembolso de despesas aqui, a gente vai criar a aprovação para o gerente dela, tá? Então, aqui no Power Automate, que é esse visual aqui, eu vou criar um fluxo do tipo fluxo automatizado, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu mudar aqui o idioma para português. Vou salvar aqui. Pronto, só para ele ficar em português para vocês. Show. Agora sim, então fluxo de nuvem automatizado. Vou criar um fluxo desse tipo que o gatilho vai ser quando um item for criado. Então quando um reembolso for criado, vou colocar aqui que o nome desse fluxo é reembolso de despesas. Então, quando a gente criar um reembolso de despesas lá naquela lista, esse fluxo vai ser acionado. Esse é o gatilho do nosso fluxo, tá? Beleza, agora eu vou configurar o nosso gatilho. Eu vou apontar aqui para o nosso site de RH, que é justamente esse site aqui, né? Então, quando um item for criado nesse site, na lista de reembolso. Então, alguém criou um item aqui, automaticamente esse fluxo do Power Automate vai disparar. Aqui nós vamos usar um conector que chama Office, Office 365 Users. E aqui nós temos uma caixinha que é o obter gerenciador. Essa tradução ficou meio ruim, mas isso aqui é obter o nosso gerente, vamos dizer assim. Então, ela espera que a gente passe um e-mail aqui, por exemplo. Então, eu vou pegar o e-mail do solicitante que eu tenho aqui, né? Quando o item é criado, eu tenho acesso a todos os valores da lista que foram preenchidos aqui. Eu tenho acesso aqui no Power Automate, ó. Pode ver que eu tenho solicitante, a área que foi preenchida, status, tudo. Tenho acesso a tudo. Então eu vou pegar o e-mail do solicitante. Por quê? Eu quero obter o gerente do solicitante. Então, a pessoa que solicitar aqui, eu quero obter o gerente dela. Então essa caixinha vai retornar isso para mim. Depois eu vou usar o aprovações ou approvals, que a gente usa quando a gente quer criar uma aprovação. Alguém vai criar alguma coisa e alguém tem que aprovar, ou várias pessoas precisam aprovar. No nosso caso aqui, é só o gerente da pessoa, né, do solicitante. Então eu vou escolher essa caixinha aqui, que a gente chama de action. Vai ser uma aprovação simples, o primeiro que responder, nosso gerente, aprovar, rejeitar. E aqui eu vou colocar aprovar reembolso. Reembolso. E aí aqui, quem que vai ser o aprovador? O gerente. E o gerente está aqui, né? Então aqui, o e-mail que tiver aqui é o e-mail do meu gerente. Então eu vou colocar aqui mail. Aqui, ó, e-mail. Então vai mandar para o gerente de quem preencher a solicitação, né? Aí eu tenho um outro usuário aqui que eu vou usar para simular, que é o usuário João. O usuário João, o gerente dele é esse usuário aqui. E aí vai dar para vocês verem na prática isso funcionando, tá? E aqui a gente poderia colocar os detalhes. Por favor, aprovar o reembolso, né? E aí a gente pode colocar aqui quem que é o solicitante. Solicitante. Ah, olha que legal, a gente consegue puxar daqui, né? Eu coloco na pesquisa aqui, ó, solicitante, eu consigo pegar o nome de quem é o solicitante. Aí eu consigo colocar também qual que é o valor desse reembolso, né? Então eu posso pesquisar aqui, ó, valor. Beleza? Eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser aqui, é o texto que eu quiser. Mas eu vou colocar só isso. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma condição aqui. Olha só, eu vou usar uma condição
que é o famoso if, né? E essa caixinha, quando a pessoa aprovar ou reprovar, eu vou saber se ela aprovou ou reprovou e se ela colocou algum comentário também, tá? Então, aqui eu vou me atentar só se ela aprovou, tá? Então, aqui eu vou pegar esse resultado, que retorna para mim se ela aprovou ou não. Antes de eu fazer isso, deixa eu mostrar para vocês como que isso aqui vai funcionar. Primeiro eu vou fazer sem o if, para vocês verem. Vamos fazer por partes, para a gente entender passo a passo. Então eu vou criar só a aprovação, só para vocês verem essa primeira etapa, para mim não complicar. Então o nosso fluxo está pronto. Eu vou vir nessa outra tela com o João e vou criar um reembolso de despesas. Então eu vou colocar aqui, viagem para visitar cliente, por exemplo. Quem está solicitando é o João, que é esse usuário aqui, ó, JR. O valor dessa viagem foi R$400 e a área do João é RH. Vai salvar. Feito isso, olha só, o João fez uma solicitação. Esse fluxo, então, ele tem que executar e tem que chegar um e-mail aqui para o gerente do João, que é esse usuário aqui, tá? Então, vamos ver se esse fluxo vai executar. Às vezes demora um pouquinho para ele executar, vamos aguardar um pouco. Assim que ele executar, a gente vai ver por aqui, ó, todas as execuções, tá? Por enquanto não, a gente aguarda um pouco. Mas isso aqui é algo que é muito feito nas empresas. Você tem algum tipo de solicitação e alguém precisa aprovar, às vezes são vários aprovadores. A gente tem aprovações que são sequenciais, que uma aprova depois o outro, depois o outro. A gente tem aquelas aprovações que são paralelas, né, que todo mundo pode aprovar ao mesmo tempo. E depois que todos aprovam, aquilo está realmente aprovado, né? Então, tudo isso dá para ser feito aqui. Tá demorando um pouquinho para rodar, é normal. Às vezes demora um pouco mesmo. Aqui já está preenchido pelo João, tudo direitinho. Vamos voltar aqui e atualizar novamente. Olha só, o fluxo está em execução. Então, aqui tem uma coisa legal que quando ele está em execução, eu posso entrar e ver o que ele já fez. Então, eu clico ali na data. Então, olha só, aqui eu já consigo ver que quem abriu a solicitação foi o João. E quem é o gestor dele, ó, é o usuário treinamento M365, que é esse usuário aqui. Então ele funcionou direitinho e ele já gerou a aprovação e está aguardando que esse usuário 365 aprove. Então vamos ver aqui no e-mail. Olha só, já chegou o e-mail, aprovar reembolso. O João que solicitou, R$400. Eu vou aprovar aqui só para vocês verem. Vou colocar um comentário, vou aprovar. E aí eu vou voltar aqui no fluxo, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu mandei aprovar lá no e-mail. O fluxo foi encerrado automático, tá vendo? E aí, olha só, aquele campo resultado, ele traz para mim que a pessoa aprovou. Se a pessoa tivesse clicado no botão reprovar, aqui estaria escrito reprovado, em inglês, né? Então, isso aqui a gente vai usar para quê? Caso aprove, a gente vai vir aqui e vai dar um update nessa solicitação de reembolso de despesa para aprovado. E aí a gente fecha o nosso vídeo. Então, bora lá. Vou vir aqui, vou dar editar no nosso fluxo. E agora sim eu vou colocar a condição para vocês verem. Ó, condição. Vou pegar aqui. A gente viu que é o campo resultado. Se for igual, olha só, tem várias opções aqui, mas no nosso caso a gente quer igual. A approve, né? Que é o que estava escrito lá. O que a gente quer fazer? A gente quer dar um update, a gente quer atualizar a nossa lista, a gente quer atualizar esse campo, tá? Status. Então aqui eu tenho um conector do SharePoint. E esse conector tem o atualizar item. Olha só, atualizar item. E aí aqui novamente eu vou configurar site de RH, nome da lista, reembolso, e ele fala, mas qual solicitação você quer atualizar? Qual que é o ID dela? E esse carinha retorna pra gente qual que é o ID. Então ele já até mostra aqui, ó, quando o item é criado, que é justamente isso. Então é essa solicitação aqui que eu quero atualizar. Como o título é obrigatório, eu tenho que fornecer ele aqui de novo. Então eu vou colocar quando o item é criado, o título, só para porque senão ele não ia deixar eu salvar. E aqui, se foi aprovado, eu vou colocar o status aprovado. Vou clicar aqui nesses três pontinhos, copiar essa primeira opção. Olha que legal. Vou vir aqui. Caso, então, for aprovado, vai fazer isso. E se for reprovado, eu vou vir aqui em minha área de transferência e vou colar. Legal? Ele, às vezes, dá esse bugzinho, ele fecha, mas é só a gente abrir de novo.
E aqui eu vou mudar para reprovado. Fechou, galera. Agora aqui eu vou salvar. E vou criar uma solicitação e vamos ver se vai funcionar, né? Mas não com esse usuário. Deixa eu mudar de tela. Criar aqui com JR, João. Então, teste final com aprovação. Novamente aqui o João. R$340. E vou salvar aqui a nossa solicitação com o João. Legal, agora eu vou voltar aqui para o outro usuário para a gente acompanhar aqui a execução do fluxo. Vou voltar aqui e é só a gente aguardar ele executar aqui e a gente já vai ver. Tem que chegar o e-mail, a gente tem que aprovar e ele tem que mudar isso aqui para aprovado, tá? Vamos ver se o e-mail já chegou aqui. Ah, beleza, já está aqui o e-mail. Vou aprovar então, aprovado, enviar. E aí, aprovando isso, vou voltar aqui no SharePoint e ele tem que atualizar esse status para a gente para aprovado. Vamos ver. Ah, agora sim. Ele alterou aqui para a gente para aprovado e o nosso fluxo funcionou perfeitamente como a gente queria. Então, galera, olha que legal. A gente aprendeu a descobrir quem é o gerente da pessoa que solicitou o reembolso. Criamos uma aprovação para ele. Ele aprovou, a gente alterou o status aqui e a gente já tem essa solução funcionando muito bem. Uma parceria aí entre SharePoint e Power Automate que funciona muito, muito bem. E vocês vão ver na prática que dá para criar várias coisas nesse sentido. Você tem o SharePoint ali e você tem o Power Automate. E aí você consegue, com o Power Automate, trazer uma riqueza para a implementação que você vai fazer aqui no seu SharePoint. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido ver o valor que tem o Power Automate trabalhando junto com o SharePoint, com o Power Apps nos exemplos que eu dei. E eu te falo que vai ser um diferencial você aprender essa tecnologia, não tenha dúvida sobre isso. Beleza? Então é isso e nos vemos no próximo vídeo.